Será que criticar o movimento que se chama reteté é pecar contra o Espírito Santo? Será que criticar esse tipo de ato é pecar contra o Espírito Santo? E esse outro tipo de ato aqui? Se eu questionar se isso é de Deus, eu estou pecando contra o Espírito Santo? Pode parecer ridículo para muitas pessoas, mas para algumas pessoas esse assunto é muito sério. Há pessoas perturbadas, há pessoas entristecidas, há pessoas preocupadas por terem pecado contra o Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 28, diz assim: Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Aí as pessoas olham para alguém que falou uma palavra feia para o Espírito Santo, que criticou o Espírito Santo, ou então criticou alguém que estava rodando na igreja. E aí a pessoa fica preocupada. Será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? E essa preocupação, sabe por que existe? Por muito tempo, algumas pessoas tinham uma mania de tentar parecer espirituais, mesmo sendo completamente carnais. Como que era isso? A pessoa tinha uma vida completamente torta. O cidadão batia na mulher, chutava as crianças. Quando entrava no culto com o seu terno e gravata, parecia um anjo, um querubim ungido. Aí ele ia para frente e começava a falar em línguas, começava a falar bonito, fazer aquelas orações maravilhosas. E alguém olhava para aquilo ali e falava: Meu Deus, será que isso é de Deus? Aí aparecia um outro do lado, que talvez era semelhante a ele, e dizia: Não, você não pode questionar a ação do Espírito. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E daí surgiu esse pensamento de que nós não podemos questionar algumas coisas estranhas na igreja. E aí você fica preocupado porque talvez você achou isso estranho e acha que pecou contra o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: descansa. Você não pecou contra o Espírito Santo. Aliás, pecar contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que é muito difícil uma pessoa que tem temor de Deus pecar, e também é muito difícil um incrédulo pecar contra o Espírito Santo. E eu vou te explicar por quê. Quando Jesus falou sobre pecar contra o Espírito Santo, Jesus não estava falando nem com crentes e nem com descrentes. Sabe com quem que Jesus estava falando? Com religiosos de corações endurecidos. E o que eles falaram para Jesus não foi um ato isolado. Eles não decidiram chegar ali naquela hora e fazer uma crítica a Jesus dizendo que ele estava endemoniado. Não. Eles simplesmente fizeram daquela expressão uma gota d'água de uma vida toda rejeitando o Filho de Deus. Jesus nasceu, foi visitado, honrado e adorado até mesmo pelos magos que vieram do Oriente para se prostrar e adorar. Ou seja, a ciência da época se curvou a Jesus. Os reis se curvaram a Jesus. As estrelas do céu anunciaram e adoraram a Jesus. Os anjos do céu adoraram Jesus. Mas os religiosos que conheciam bem a história do povo de Deus não se renderam a Jesus, não aceitaram Jesus. Aí Jesus está com 12 anos no templo, debatendo com os fariseus e doutores da lei. Mesmo assim, eles não aceitam Jesus como Messias. E ali Jesus já está com 30 anos exercendo o seu ministério, sendo respeitado, tal qual era respeitado João, o maior dos profetas daquela época. Mesmo assim, os fariseus não aceitavam Jesus como Messias. Então, aquilo que os fariseus disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do maioral dos demônios era só a gota d'água, era só a expressão de uma postura de rejeição que eles tinham há
30 anos com Jesus, desde que ele nasceu até aquele momento. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Ver Jesus fazendo tudo o que fez, operando sinais, maravilhas, ressuscitando mortos, multiplicando pães, acalmando vento, tempestade, veem tudo isso, não recebem a Jesus como Messias. Veja a postura dessas pessoas e compare com a postura de alguém que, por uma ignorância, ou por um medo, ou por uma dúvida, simplesmente achou estranho uma coisa, ou até proferiu uma palavra maldita contra o Espírito Santo. Mas veja o abismo que há entre a postura de um grupo e o simples deslize de outro grupo. Você que se preocupa em ter pecado contra o Espírito Santo, fica tranquilo que só o fato de você estar preocupado é um sinal de que o Espírito Santo está aí com você. Se o Espírito Santo está aí com você, logo o teu pecado não é imperdoável, porque se fosse, para que é que o Espírito Santo ia continuar morando em você, sendo que você não tem mais salvação? Então fica tranquilo. O pecado contra o Espírito Santo não é um julgamento que você faz de uma coisa ou de outra. Até porque o apóstolo João, que escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, deixou essa sentença: provai os espíritos. Ou seja, nós devemos olhar para as coisas que acontecem na igreja e questionar, sim, se é de Deus ou se não é de Deus. Isso é uma orientação bíblica e todos nós que falamos da palavra de Deus somos passíveis de julgamento, sim. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando está pregando em Bereia, ele acaba sendo alvo de um julgamento. A palavra diz em Atos, capítulo 17, verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, ao invés da Bíblia criticar os bereanos que estavam comparando, vendo se o que o Paulo estava dizendo era mesmo bíblico, era mesmo algo das Escrituras, ao invés da Bíblia criticar isso, a Bíblia os enaltece, dizendo que eles eram mais nobres, porque receberam uma palavra com grande interesse e porque não acreditaram simplesmente naquilo sem ter uma segurança da palavra de Deus do Antigo Testamento que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você prova os Espíritos, quando você questiona alguma coisa, você está simplesmente obedecendo aquilo que a Bíblia diz que é para a gente provar os Espíritos e julgar. Sabe por quê? A Bíblia orienta que no final dos tempos apareceria muitas coisas, falsos profetas, gente carnal e um monte de coisas. E o que mais tem hoje no meio do povo de Deus são pessoas infiltradas pelo demônio na tentativa de desviar os filhos de Deus, para que estes, ao invés de seguir a palavra, sigam costumes, rituais e coisas que não levam a nada a não ser ao emocionalismo. Tem muita gente que valoriza demais algumas manifestações ditas espirituais, mas você observa que algumas pessoas que entram em êxtase em alguns cultos, em alguns encontros, elas voltam para suas casas do mesmo jeito que foram. Está em êxtase no domingo, mas na segunda-feira continua uma pessoa completamente natural e carnal, não tem uma transformação de vida. Então, que nós possamos, sim, valorizar aqueles que cuidam da boa e da sã doutrina do Senhor. Fique tranquilo. Questionar uma ação, se é ou não é de Deus, não é pecar contra o Espírito Santo. Jesus estava claramente falando com aqueles fariseus que, além de não o receberem como filho de Deus, atribuíam as obras que ele estava fazendo, que eram obras do Espírito Santo, ao diabo. Isso sim é pecar contra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.